José Roberto Camargo é o nosso convidado de hoje no Diário do Grande ABC TV. Diário do Grande ABC TV. Zé Roberto, prazer em te receber. A gente tem mantido um contato razoável, né? Positivo. Você me ajudou muito no livro do Semasa. Aquelas fotografias que ilustram a área operacional na Vila Dora. Vila Dora é o Parque Central, não é? É o Parque Exatamente. Central. Foram fantásticas. Eu acho que a gente devia ter usado melhor aquelas fotos, ficaram muito pequenininhas. Por isso, aos poucos, a gente vai mostrar. E a minha preferida é essa foto aqui. Quem é esse cidadão, Zé Roberto? Esse cidadão é o nosso ferreiro da Vila Dora. Então, dentro de um departamento de manutenção, a função de uma pessoa como essa é imprescindível. Para serviços emergenciais, criatividade, era um artesão. E o apelido dele conhecido como Tutu, Josias Alexandrino Marques da Cruz, né? Então, convivemos muitas décadas na Vila Dora. O ferreiro Tutu. Tutu, né? Eu tinha um tio, Aguinaldo Severino, DR, trabalhava no DR, era ferreiro. Conheci. Ele casado com a minha tia Vitória, e ele passava pela cidade, lá pela Via Anchieta, e falava para os filhos: tá vendo esse viaduto? Trabalho de ferreiro fui eu que fiz. É aquele orgulho, né? Perfeito. E aqui está o Tutu. Pessoal, vocês estão vendo a mesa com todas essas fotografias. É o acervo de um memorialista. O Zé Roberto é um memorialista. O Zé Roberto, primeiro contato foram com os times de futebol de Santo André, de São Bernardo, que ele teve aqui com a coluna Memória. Aqueles times lá da Nova Petrópolis, ele me explicou quais eram aqueles times. A gente publicou tudo aquilo, a gente está reproduzindo essas imagens agora. Agora eu queria que o Zé Roberto me falasse um pouquinho sobre o projeto atual, o que você está fazendo e o que o nosso leitor, telespectador, ouvinte pode te ajudar em alguma dúvida que você tenha. Então, durante esse período que a gente conviveu, né, com as memórias, apareceram algumas intervenções de pessoas que leram alguma reportagem e contribuíram com alguma informação que foram interessantíssimas, né? E no momento, o projeto que eu estou montando é um livro que não tem ainda o nome, então, tanto que ele ganhou um pré-nome de Capítulo 12, né? Não me pergunte por que Capítulo 12, mas seria como é que a minha família acabou vindo para São Bernardo. Então, o que acontece? Nesse período, né, essa contagem de histórias, você vai repercutindo acontecimentos históricos. Então, por exemplo, ontem participamos de uma atividade na Praça Lauro Gomes, 79 anos de emancipação de Quando o Zé São Roberto Bernardo. fala ontem, foi dia 30 de setembro, o aniversário da emancipação política da cidade de 79 anos. Isso, 79 anos. E lá foi dada a data de 1944, quando o presidente Getúlio Vargas esteve pela segunda vez aqui em São Bernardo, né? E aí o início da Via Anchieta. E a Via Anchieta muito a ver com a minha vida. Então, meu avô, meu tio, meu pai. E aí eu posso dizer assim que quando passo pela Via Anchieta, né? A gente fala, minha família trabalhou aqui, naquela que era a mais importante rodovia no período do Brasil. Sim. Certo? Então O foi aí. orgulho da engenharia nacional. Com certeza, até hoje, até hoje. Então, quem trabalha na área de engenharia sabe o que significa as curvas que foram projetadas naquela época, os cortes de talude, tudo mais, né? Com toda essa existência, estabilidade e funcionando ainda muito bem, muito Tá bem. certo. Então, a sua ideia é recuperar essas informações? Então, através de um conto, né, da origem da minha família, então a gente sempre parte de alguma coisa para poder chegar num final e aí mostrar durante esse percurso o que aconteceu, né? E a história está acontecendo, né? Nós fazemos parte da história. Isso mesmo. É uma observação, um relato. E quando o Zé Roberto fala
da história familiar, na verdade, a família dele é muito maior. Ele, por exemplo, está interessado em saber as origens do ex-prefeito Geraldo Faria Rodrigues. Não é verdade? Exatamente. Já estou em contato com o filho dele, né? E a gente vai marcar uma reunião com o tio dele, que talvez tenha uma memória mais elucidada, mora no Baeta e tal. A gente vai agendar isso para, vou ver se consigo para a semana que vem, para a gente poder ter mais alguma ideia de como foi esse primeiro momento, né, de vinda do pessoal lá de Liberdade, em Minas Gerais, da extração de minério lá daquela região, e vieram os meus avós e os avós do Geraldo, que... Ah, é da mesma cidade, né? Exatamente, Você falou. Liberdade. Tá. Então, tá faltando esse pontozinho aí para dar alguma ideia, né? E depois a gente vai explicar como é que aconteceu, então, esse momento. 1930, aproximadamente, esse período. Certo. Então, a gente tem recebido vários convidados que estão produzindo trabalhos. E a gente sempre coloca para eles o seguinte: olha, quando esse trabalho estiver pronto, volta para contar para a gente, né? O Vanderlei Retondo, por exemplo, vai lançar o livro dele, que ele falou, nasceu praticamente aqui no programa. Ele falei, volta, vai fazer o lançamento, faz em qualquer lugar, vai ser uma festa, mas dá uma passadinha aqui para contar para a gente essas descobertas. Então, assim como a gente comentou alguma coisa, a intervenção que acontece dentro de um trabalho, o Vanderlei, ele cutucou alguma coisa que a Vila Dora, o Semasa, aqui em Santo André, eu trabalhei ali aproximadamente 11 anos, tá? 10 a 11 anos naquele local. Pelo Semasa. Pelo Semasa. E, de repente, a área do Parque Central, a gente não tinha lá uma visão muito voltada para ela, porque era uma área verde lá, retida, tal, tudo bem. Tínhamos uma rede de esgoto que corria pelo fundo de lote da Visconde de Mauá, que de vez em quando o pessoal tinha que se deslocar para fazer uma manutenção. Mas era uma intervenção muito pontual. E, de repente, aí aparece o Parque Central e aparecem umas histórias interessantíssimas de, por exemplo, quem é aquela água que está confinada ali em 1900 e por volta também de 1930, 25, era coletada para servir as locomotivas da São Paulo Highways. Então, olha quanta história sobre história numa área... Parece que é a nascente do córrego Carapetuba. Exatamente, lá em que cima. desce a Ramiro Coleoni. Exatamente. Eu já quando trabalhava no Semasa Vila Dora, eu ficava meio assim intrigado com o cuidado, o critério com que foi feito aquele talude, o córrego da Ramiro Coleoni. Quando não tinha uma emancipação tão grande de Santo André naquela direção, mas já existia ali um confinamento muito bem feito, entendeu? Então era justamente o trajeto que a água tinha, desaguava lá embaixo na estação, e a estrada de ferro coletava essa água. A sua função no Semasa? Então, no Semasa eu comecei como desenhista, tá? E depois, ao mesmo tempo, fui fazer a faculdade, a FATEC, São Paulo, e lá me formei na área de construção civil, modalidades obras hidráulicas, especializado em saneamento básico. Aí foi um presente. Então eu estudava durante a noite na FATEC e durante o dia eu vivia o laboratório, que era o Semasa. Praticava, exato, né? Aquilo que a escola... Exatamente. Da teoria à prática, a prática à teoria, misturava tudo. Os dois se completavam. E nasceu o professor José Roberto Camargo. Exatamente. Aí, mais uma dádiva, e a palavra gratidão vai ter que ser usada aqui também agora, porque apareceu a oportunidade de ser professor na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas. E lá, na área de edificações, de repente criaram o curso de saneamento básico, dentro da Escola Técnica Getúlio Vargas. Então, realmente, tudo que eu aprendi, que eu vivi, eu desaguei no meu período dentro da Escola Técnica Getúlio Vargas. O doutor Homero, o doutor Coraza, o doutor Pessolo foram bons professores para você? Exemplo de pessoas assim, de altíssimo caráter, personalidade, profissionais técnicos, né?
Foram os fundadores do SEMASA. Fundadores do SEMASA. Se falarmos do Pessolo, é o fundador da CETESB. Então, um dos criadores da CETESB, que a gente conhece no estado de São Paulo, teve a participação do Antônio Pessolo. Depois ele, vamos dizer assim, foi o que deu início ao SEMASA, que era uma autarquia que nos anos que eu convivi lá, eu tive o prazer de ver ela trabalhar lado a lado com a tecnologia exercida pela Sabesp. Então, Santo André era alguma coisa diferente. Santo André sempre teve assim, o privilégio de trabalhar com profissionais muito, muito, muito conhecedores do que faziam, né? E aí o SEMASA tinha uma vocação também incrível. O SEMASA tinha um abastecimento de água que chegou a ser 100% da população de Santo André. Por quê? Porque mesmo as populações mais distantes que não eram atingidas por redes de distribuição de água, tinha o serviço de caminhão-tanque do SEMASA que levava água. E depois, alguns pontos isolados mais difíceis ainda, tinham, vamos dizer assim, o gerenciamento do departamento de tratamento de água do SEMASA. Então o SEMASA tinha uma estação tinha uma represa onde coletava água, tratava e distribuía. Lá no Guarará. Lá no Guarará. Depois a Sabesp fornecia outras opções. Então 5% era do Guarará, 25% era do sistema Rio Grande e 50% do Cantareira. Um dia, olha que curiosidade, então o Guarará é muito pequenininho, né? 5%. Um dia, 5% virou 100%. Deu um problema técnico nas adutoras que vinham do Rio Grande e do Cantareira ao mesmo tempo, e Santo André, o município inteiro, só tinha água do Guarará. Aí a água tratada... E deu para a cidade. Socorreu hospitais e demais. Então são acontecimentos muito bonitos. Nós mostramos essa foto, Homero Moraes de Oliveira, Antônio Pessolo, Conrado Bruno Corazza. O Corazza, além de tudo, era um memorialista. Né? Sim. E agora nós estamos mostrando o Manuel Dias Cordeiro. Você falou que só tem uma foto inédita, que ele é uma pessoa muito humilde, né? Manuel Dias Cordeiro. Então era vamos dizer, o gerente, que gerenciava, né, chefe de divisão da operação e manutenção. E então ele coordenava todas as atividades dentro desse acampamento chamado Vila Dora. Daí saía a manutenção para a cidade inteira. Então, naquele período, tinha por volta de 500 mil de habitantes, né? A cidade de Santo André. E todo dia tinha aquelas equipes se deslocando para as áreas de trabalho, voltando no final da tarde. Era um rito muito bonito. E todo mundo trabalhava convencido de que eles estavam fazendo um serviço muito sério. Tanto que alguns deles aí sabiam que ele tinha horário para entrar e às vezes não tinha hora para sair. Porque o serviço desempenhado no saneamento é 365 dias por ano, né? Certo. Muito bonito. Então foi um período que todos que participaram desse período têm uma lembrança muito gostosa do que aconteceu. E o seu Manuel Dias Cordeiro é um representante que marcou todo mundo que trabalhou naquele período. Tá certo. O memorialista José Roberto Camargo, fuçando, acho que o termo é bem esse, fuçando os álbuns familiares, encontrou essa lembrança. Eu ajudei a construir a igreja matriz de São Bernardo, não é? Foi, aí foi do ramo da minha esposa, da família Martim Bianco. Então saiu dali uma contribuição, então um momento histórico, né? Assim como você vê em muitas cidades do interior, é comum você ver os bancos de praça de jardim ter o patrocínio de algum comerciante. Aquilo repercute o que aconteceu naquele momento, né? É um dado. E nesse caso aí, um documento, né? Um certificado que a igreja matriz que administrava as verbas forneceu para o avô da minha esposa, seu Ângelo Martim Bianco, da contribuição. Tá. Então passa a ser um documento também. Como que chama a sua esposa? Vilma Aparecida Martim Bianco Camargo. Tá certo.
Martim Bianco tem uma ligação com a dona Rita Zincalha. A irmã dela era casada com Martim Bianco. Ela falava do Joãozinho Bianco. Então, tem várias famílias Martim Martim Bianco. Bianco aqui em São Bernardo, sim. Tinha uma padaria famosa na Isso, Marechal Deodoro, mesmo, isso entendeu? mesmo, tá certo. Então, são, vamos dizer assim, tramos dessa derivação, né? E o seu Ângelo morava ali na Major Carlos Delprete, trabalhou na fábrica de móveis Dom Luiz, ali na Municipal. Isso. Então, quer dizer, você começa a puxar uma linha e descobre um monte de detalhes. Quer dizer, a história está viva aí. Viva. Como é que você vê, Zé Roberto, hoje o projeto de construção da memória no ABC? Né? Tá devagar, quase parando, está indo bem. Como é que você define a questão da construção da nossa memória? Então, a memória, ela, vamos dizer assim, sempre foi dependente de pessoas altruístas, né? Então, por exemplo, se tiver que falar do nome de alguém, vou falar do nome do Ademir Médici, que trabalha nessa direção, aglutinando essas tendências. Eu acredito que ele sempre encontrou dificuldade, mas ultimamente tem encontrado até um pouco mais, né? Por causa das questões de migração e não sei o quê. Então, realmente... Você não acha que a questão da memória, que o poder público poderia ajudar mais, poderia contribuir mais? Com certeza. Né? Nós tivemos uma festa no dia 30, não tinha um representante da classe política. Pois é. Será que não é importante? Pois é. Ou será que nós estamos dando importância maior, muita importância para um fato de 44 que não teve... Então, e por exemplo, eu fico pensando na questão de uma das indústrias que é a mais importante, que o mundo olha. Poxa, quem teve o prazer de visitar, por exemplo, o Vaticano, não precisa explicar o que eu vou falar agora, né? Porque você vai lá, você tem que pegar uma fila, pode se chamar quilométrica, dando volta em torno da Basílica para fazer uma visita. Aquilo é turismo, aquilo é indústria, né? E aqui em São Bernardo nós temos muitos itens que poderiam ser explorados. A própria Marechal Deodoro é um caminho que participou da história, né? do Brasil e tudo mais, a Serra e assim por diante. Depois os títulos que São Bernardo já teve, né? Indústria do automóvel, indústria do móvel e outras credenciais maiores que poderiam voltar a ser exploradas. Então é uma pena que a gente não esteja reverenciando esses marcos, né? É uma pena mesmo, muito grande. Nós tivemos, não sei se você conheceu, Rubens Peixoto Freire. Ele era o coordenador de turismo de São Bernardo. Tá. E ele tinha uma coluna na Folha de São Bernardo sobre turismo. Tá. E ele defendia o turismo industrial. Sim. Você vir para São Bernardo, conhecer a Volkswagen por dentro, a Ford, a Willys, a Scania, comer um frango com polenta, visitar o Museu Raposo Tavares, né? Hoje nós não temos... as indústrias estão saindo, a rota mudou, o museu, né, não existe mais, está empacotado. Exatamente. E há o esforço maior, grande, do profissional que trabalha, o Jorge Scopel, que fez uma palestra brilhante lá na praça. Sim. É um menino que trabalha no centro de memória da cidade. Perfeito. É a luta realmente desses profissionais sem muita ajuda, né? E a gente fica até com medo de falar essas coisas para ninguém ser perseguido, mas não, infelizmente, né? É que precisamos estimular, né? Estimular e ser estimulado, são dois lados. Então, de repente, a gente vive com uma preocupação muito grande na juventude, naqueles que são sangue novo da história, né? E então precisa mostrar a cara, né? Sim. Então cai naquele adágio popular que diz: rainha da Inglaterra não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então a memória precisa, merece. Tá certo. Zé Roberto, obrigado da sua visita, né? De passar um pouquinho. Olha, esse material é muito rico, sabe? Isso é coisa que teria que ser divulgada melhor, né?
E esse trabalho que você está fazendo aí, a questão da Viancheta, né? O Geraldo, um menino que veio para servir água. É Pinete? Como é que. Pinante. Pinante, né? Pinante era o garoto menor de idade na época, ele era contratado pelo Pinante, DR, né? né? E começava, ele fornecia água, né, para o pessoal de Os obra. trabalhadores lá Levava estavam abrindo o curote. curote, né? Olha, Né? olha, tá vendo? Tá vendo? Então são termos assim que os regionais conhecem mais e já identificam rapidamente, né? Então, esse foi apenas um encontro preliminar. Nós vamos continuar Com certeza. nos correspondendo, participando, trocando figurinha, falando mais do Estrela, né? Nossa, aquela do futebol amador foi muito boa vida, mesmo. né? E agora eles estão organizando o acervo do professor José Rossi, que estava lá encostado, né? Mas olha quantos clubes já existiram, que tá um material por aí que teria que reunir, né? Sim. Já houve um projeto do Museu do Esporte, não prosperou e tal. Tem muita coisa para fazer. Com Tem muita certeza, coisa pra estaremos aí. fazer. E enquanto a gente tiver fôlego, vamos gritar. Vamos. Gente, José Roberto Camargo, manda uma mensagem para os memorialistas da região, Zé. Então, vamos favorecer os encontros, né? Trabalhar nessa direção, que é um caminho com certeza de sucesso. O sucesso vem sempre no futuro. Nós vamos trabalhar com coisas do passado, né? Retratando, entendendo o presente, e o resultado virá com certeza. 2024 será o 17º Congresso de História do Grande ABC em São Bernardo. Que Há um legal. rodízio, né? Os 7 primeiros atenderam as 7 cidades, os 7 seguintes completou o segundo ciclo. O ano passado foi iniciado o terceiro ciclo em Santo André, 2024 em São Bernardo. Com certeza você vai estar lá presente com a gente. Opa, né? vamos gostar muito. E até lá a gente vai recebendo essas bênçãos, essas pessoas que curtem memória. O Diário do Grande ABC sempre abriu espaço à memória, agora até na televisão, na internet, nesses instrumentos todos. E é uma forma do jornal colaborar para que essa história não se perca. Na semana que vem, com certeza, mais um convidado. Até lá, muito obrigado.